Faz dela, Senhor, um exemplo, Senhor. Faz dela, Senhor, a flecha, Senhor, que vai acertar certeiro no seu coração nessa noite. Eu peço agora o Espírito Santo de Deus agora que queima, Senhor Jesus, todo o seu ser. Espírito Santo de Deus, venha queimar a língua, a garganta, a mente, venha ser ungida, Senhor, com teu Espírito Santo, para que ela possa ser esse canal de graça para nós. E pedimos a Nossa Senhora, tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela manda em dobro, Senhor. Ela vem, Senhor, com uma porção dobrada, Senhor, da tua graça sobre a vida da nossa irmã. Então peçamos agora uma Ave Maria de todo o coração. Que nessa Ave Maria, você peça que a Ave Maria, ela abra o seu coração, que a palavra de Deus possa entrar no seu coração nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, querido povo de Deus. Boa noite. Sei que todos sentamos, né? Tá já no final do dia, todo mundo cansado, mas eu vou convidar todo mundo a se levantar, porque nós vamos fazer a leitura do Evangelho, né? Então, uma consideração com a palavra, se você puder, se levante. Se você trouxe a sua palavra, eu convido a abri-la em João, capítulo 3, versículo 14. Evangelho de São João. Capítulo 3, versículo 14. Amém, igreja? Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, fiquem à vontade. Queridos, que lindo essa noite, né? Eu acolhi com muita alegria, né? O convite da Dona Roselia, hoje num dia tão especial, aniversário da Ravana. Espero poder preencher esses sapatos grandes aí. E falar, né? Meditar, esse é o Evangelho do próximo domingo. E é o quarto domingo da nossa quaresma, né? É o domingo que não são todos os padres que o fazem, mas é o domingo Gaudete, que é o domingo que o padre pode usar o róseo ao invés do roxo também, né? É um domingo que a igreja, no seu grande ensinamento, ela vai nos dizer: olha,
existe esperança, o sofrimento está chegando no fim, vai vir alegria, nós estamos numa caminhada árdua de penitência, jejum, esmola, mas olha, se alegre um pouco, porque a felicidade grande já está vindo. Então esse é o intuito do domingo, este domingo da alegria, esse quarto domingo da nossa quaresma. E aí eu fiquei pensando, né, o que será que Deus tem para dizer para nós nessa noite? E colocando em oração e tudo mais, né? E eu comecei a meditar algo que vai há algum tempo em meu coração e que, com a graça de Deus, eu tinha vindo aqui falar para vocês quando foi a meditação do primeiro domingo da quaresma. E naquela ocasião, nós meditamos, não sei se vocês se recordam, era o Evangelho de São Marcos, no início do Evangelho de São Marcos. E era aquele Evangelho que a gente vai falar de São João Batista. Na ocasião, eu recordei a vocês que São Marcos é aquele evangelista que existe uma pergunta que vai nortear todo o Evangelho de São Marcos, que é quem é Jesus. São Marcos ele vai falar em específico para pessoas que não são judias, não são judeus, então não estão familiarizados com a fé. Só que a quaresma, se a gente for parar para a gente lembrar um pouquinho, parece que ela vem ecoando essa pergunta de São Marcos. Talvez porque é o ano B, o ano dedicado a São Marcos, mas começou dessa forma, com a pergunta quem é Jesus, e aí vem São João Batista, dizendo, é aquele que vem, eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Aí depois veio o segundo domingo da quaresma. Alguém se lembra o que era? O povo reprovou aí, dormiram na hora que o padre leu o Evangelho. Era a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus passa a mão em Tiago, João, Pedro, leva lá para cima e fala, que sou eu, olha que bonito, Jesus mostra para eles, quem que ele realmente era, mas até então aquela revelação ela está escondida apenas com os três. Aí chegou o terceiro domingo da quaresma, que foi domingo passado. Esse vocês vão lembrar, qual que era esse? O zelo achicotado, isso mesmo. Jesus é consumido pelo zelo da casa do Pai, desce o sarrafo no povo. Só que tem uma particularidade nesse Evangelho, o zelo nos marca, as chicotadas nos marcam, porque Jesus é sempre muito bondoso nas suas palavras, e nessa hora ele está muito raivoso, tomado de uma ira justificável. E no finalzinho do Evangelho, se vocês se recordarem, o padre ele termina lendo que Jesus ele faz muitos sinais, por causa disso muitos se convertem naquela região. Mas Jesus não estava interessado nos testemunhos daqueles que foram convertidos por causa dos sinais, porque ele sabia o que ia no interior do coração do homem. Ou seja, a pergunta ainda está ecoando ali dentro: quem é Jesus para quem está ouvindo dos sinais da pregação e por que você está se convertendo? E agora no quarto domingo da quaresma, não é diferente. Nós vamos ter novamente a pergunta lá como fundo, quem é Jesus? Só que nesse caso está acontecendo um diálogo com alguém que veio efetivamente perguntar quem é Jesus. Quem é esse personagem? É Nicodemos. E quem é Nicodemos? Nicodemos, se nós pegarmos na Bíblia, lá no início do capítulo 3, a gente começou do versículo 14. Lá no início do capítulo 3, que é onde começa o diálogo, ele vai dizer assim: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E ele vai explicar que príncipe dos judeus era um membro do conselho, um membro do sinédrio, para a gente entender assim, a bem grosso modo, vocês perdoem aí a comparação esdrúxula, mas para que nós possamos entender o que era o sinédrio. Pensa assim, no nosso STF hoje, era o sinédrio, entendeu? Agora está todo mundo na mesma página. Pronto, vamos passar, a câmera não está pegando nada. E aí, então era um homem assim, ele era tomado de conhecimento, porque o cara estava ali, a ideia era ele poder julgar as leis, quem estava dentro das leis, dos judeus e tudo mais. Então a gente pode intuir que é um cara sábio, não é um cara qualquer. Mas tem uma outra particularidade de Nicodemos. Ele é como que o discípulo da noite, é o inimigo do crime, que só aparece à noite, se vocês forem reparar. E ele vem também nesse momento, na calada da noite. E aí agora a gente vai começar, como eu sempre gosto, gente, fazer, eu vou pegando os pontinhos do Evangelho ponto a ponto, então tem um pouquinho de paciência. Eu pensei esse momento aqui de reflexão em 3 partes. Nós vamos agora para a primeira parte.
Nicodemos está à noite. O que é essa noite? A gente pode pensar essa noite como a escuridão, né? Uma noite escura. O que é escuro, falta luz. Parece algo idiota de dizer, mas às vezes o óbvio precisa ser dito para que ilumine a nossa inteligência. Onde falta luz, nos falta ver as coisas, entender onde termina uma coisa, onde começa a outra. Pensa, se você está numa escuridão completa, você não consegue ver nem onde terminam os seus braços, a não ser que você tenha luz emanando de si. Então eu posso começar a entender que essa escuridão era a escuridão de Nicodemos, era o que estava no interior de Nicodemos. Então Nicodemos, de repente, não é um homem tão sábio assim, ele está na escuridão. E se nós pegarmos a primeira leitura desse domingo, é uma leitura, depois você presta atenção na Santa Missa, né? Ou pega em casa se você tiver oportunidade. É uma leitura que vai dizer do povo de Deus, né? O Israel prometido de Deus. E o povo de Israel foi pervertido. O povo está entregue às baratas, eles não querem mais saber de nada, eles estão depravando tudo, eles estão nem aí com o tempo, eles estão nem aí com o ensinamento, e Deus está falando assim: converte, volta para o caminho, lembra de mim, vem comigo. E o povo fala: não, é nós, a gente sabe o que é melhor, e não sei o que, e não sei o que tal, e blá 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 blá. E Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, manda os profetas para avisar esse povo: se vocês não voltarem para o meu caminho, eu vou deixar um castigo cair sobre ti. E o povo: não, a gente sabe melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o povo sai, o povo sai, o povo sai. E acontece o que os profetas previram. Esse povo, né, eles vão perdendo as suas bases. Um povo que perde as suas bases é um povo de fácil domínio. E assim chega Nabucodonosor e crela o pessoal. Pega todo mundo, destrói tudo, joga as muralhas de Jerusalém no chão, destrói o templo, mata o povo. O que fica em pé, eles levam escravos cativos por 70 longos anos, que é o exílio do povo na Babilônia. E aí, esse povo estava então na escuridão. Só que no final dessa primeira leitura tem algo bem bonito. Findados os 70 anos que Deus prometeu de castigo, Deus vai mover o espírito do rei da Pérsia, se eu não me engano, que é Ciro, e vai falar: olha, eu vou reconstruir Jerusalém. Existe algum filho de Israel aí ainda de pé? Se tiver, vem comigo e vamos reconstruir o templo. Olha que bonito, é um convite. Então, voltando agora para o nosso evangelho, para a escuridão de Nicodemos, vai acontecer a mesma coisa no evangelho. Nicodemos está na escuridão. Nicodemos é você, sou eu, é o pessoal que cantou tão lindamente para nós aqui, o pessoal estão aqui rezando com vocês, todos nós. E essa escuridão em que nós nos encontramos é quando Jesus vai fazer esse convite de misericórdia. E já começamos com a primeira pergunta: como está o nosso coração essa noite? Será que a gente está com os ouvidos abertos para ouvir, né? E Nicodemos é aquele famoso discurso, né, que Nicodemos começa a ter com Jesus. Primeiro ele chega de um modo bem dissimulado: Rabi, nós sabemos que uma pessoa que faz o que o Senhor faz só pode ser um mestre de Deus. Nós quem? Quem que está indo na escuridão, ter na calada da noite conversar? Mas coitado, ele está indo ainda que no seu orgulho, né, ali na pompa, como se ele estivesse falando em nome de todo o sinédrio. Ele está ali porque na verdade ele quer beber da fonte, ele quer saber, ele quer iluminar, ele quer ter aquela luz no corpo, que ainda que ele esteja nas trevas, ele pelo menos está enxergando os seus limites. Então, Jesus começa a falar com ele está interessado no ensinamento de Jesus, e aí Jesus vai dizer para ele aquela famosa palavra assim de Jesus: se você não nascer de novo, você não vai entender nada disso que eu estou falando. E aí Nicodemos fala assim: meu Deus, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus, extremamente pedagogo, Jesus respeita muito Nicodemos, é um discurso muito belo, né, que possivelmente, né, nos estudos da Escritura vai dizer que foi um discurso um diálogo que levou toda a noite. E Jesus vai dizer para Nicodemos: olha, o meu ensinamento é algo diferente. O meu ensinamento é algo que você precisa renascer no Espírito, para que você entenda. E aí começa, efetivamente, Nicodemos fala: meu Deus, mas eu estou perplexo, ainda não estou entendendo. E aí Jesus começa essa parte que nós estávamos lendo. Jesus, ele
vai se apresentar para Nicodemos efetivamente. Pela primeira vez ele vai se apresentar como filho de Deus, como filho do homem e filho de Deus. Ele vai pela primeira vez unir natureza humana, natureza divina. Eu sou aquele que sou, né? É muito belo, é muito bonito. E nessa parte ele vai trazer esse início do nosso evangelho, que, né, a igreja deixou essa primeira parte que eu contei para vocês de lado, porque a pergunta está no fundo: quem é Jesus? E aí o próprio Jesus vai dizer: eu sou aquele que é como aquele da serpente, que Moisés levantou a serpente no meio do deserto e as pessoas olhavam e ficavam curadas. Recapitulando rapidinho o que Jesus está falando, lá em Números, existiu um momento também ali da vida do povo de Israel, que o povo começou a blasfemar, a murmurar contra Deus. E aí Deus ficou fulo da vida e mandou serpentes venenosas. Picava o povo, mulher, velho, criança, homem, picava e matava, picava e matava. E aí o povo chega em Moisés: Moisés, ajuda! E aí Moisés chega: Senhor, o Senhor está todo furioso, o Senhor tem toda a razão, mas olha o povo, não mata não, o pessoal é legal, eles vão se converter, dá uma chancha, né? E aí Deus fala: tá bom, pega um pedaço de bronze, faz uma serpente, coloca numa haste e levanta. Aqueles que forem picados pelas serpentes, porque eu não vou tirar serpentes, as serpentes ficam, mas os que forem picados e olharem para essa serpente de bronze serão salvos. E assim foi feito. E Jesus está falando com Nicodemos que ele é como a serpente. Ele é aquele que vai ser levantado também numa estaca, também num madeiro. Só que aqueles que olharem para ele vão ser curados. E o que será que Jesus está querendo dizer nessa parte? Bom, veja, a serpente, né, o venerável Fontonchin vai nos iluminar nessa parte, que a serpente, essa de bronze, ela não tinha veneno, mas ela é edificada como uma serpente. Jesus, ele não tinha pecado, mas ele é suspenso como se ele fosse pecador. Aí o primeiro paralelo. Depois, a serpente, ela vai salvar daqueles que foram picados. Já Jesus Cristo vai salvar daqueles que foram picados pela serpente infernal. Então aí nós vamos olhar um pouquinho lá para a cruz. A gente vai olhar um pouquinho para a cruz. Há 2 semanas aí para trás, né, a irmã Maria Eunice falava tão belamente, com tanta veemência, né, da cruz para nós. O que é a cruz de Cristo? E Jesus está dizendo que aquele que olhar com fé para a sua cruz, quando ele for suspenso, vai encontrar a vida eterna. E aí nós entramos efetivamente num dos pontos da pregação, a questão da fé. Como é que eu vou olhar para aquilo e eu não vou achar que é uma coisa escandalosa, uma coisa feia, um homem que está ali todo chagado, ele está bonitinho ainda? Isaías vai nos dizer que ele não tinha nem semblante humano, ele estava desfigurado como um verme. E o que vai acontecer? Nós vamos, olhando para essa cruz, nós vamos pedir uma graça a Deus. A fé. A fé é como que os óculos que Jesus fala para Nicodemos. Você tem que renascer do Espírito para você entender o que eu estou falando com você. O que é esse renascer do Espírito? Vocês vão colocar um óculos, uma espécie de óculos para enxergar o mundo espiritual. O mundo espiritual é algo assim muito silencioso. Você não vê o mundo espiritual, mas ele acontece, e com intensidade. E quando a gente coloca esses óculos espirituais, a gente começa a enxergar com esses olhos do Espírito que Jesus falou com Nicodemos. Só que tem um detalhe: a fé não é só um óculos, a fé é uma virtude dita pela igreja, virtude teologal. Teologal porque ela vem de Deus, é dom que vem de Deus. E aí, se a gente pegar lá na segunda leitura desse domingo também, é uma carta de São Paulo, maravilhosa, aos Efésios, e ele vai dizer: é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Então, o que a fé vai te fazer efetivamente fazer, né? A fé, ela vai te dar esses óculos e ela vai te transmitir a graça. E é pela graça que você vai ser salvo. A fé é aquela virtude que até os pagãos vão ter, os nossos irmãos protestantes vão ter, aquele que vai lá no terreno para professar outras religiões vão ter, podem ter, né? A fé é aquela virtude que está dentro de nós, porque Deus é nosso Criador. Eu já falei isso aqui em outra ocasião, desculpe, né, ser um pouco repetitivo agora nessa parte, mas apenas para lembrar. A fé é
É uma voz que está dentro de você, do seu Criador. É algo que você não pode negar, porque é a essência do seu Criador que está dentro de ti. Você pode escolher viver sem acreditar em Deus, mas você não pode negar a voz que está dentro de você. Só que é como se a gente estivesse imerso num baile funk. O tempo todo. E essa fé é uma vozinha baixinha, você não escuta, mas ela fica sussurrando. Vem, seja feliz, vem ser feliz comigo, vem. Só que a gente não escuta, a gente está no baile funk. Aí às vezes, por uma obra de Deus, você abre um pouquinho o seu coração em alguma ocasião, e um pregador fala alguma coisa, uma música toca o seu coração. Você vai um dia à igreja e de repente você olha para a imagem de Nossa Senhora ou para a cruz e aquilo, de repente, cara, como é que eu não percebi isso? É verdade, eu ouvi 500 vezes, mas agora eu ouvi. E aí, essa voz interna encontra com a voz externa, aí tem clique. E aí Deus convidou a sua vontade e te disse: vem ser feliz. Só que agora você escutou. Essa é a diferença. E Jesus está dizendo que quando a gente consegue ter esse clique e a gente olha para Ele e a gente consegue entender que quando eu olho para aquilo ali e eu olho com olhos de fé, eu não vou ver simplesmente uma pessoa que sofreu muito, que ficou desfigurada, que está toda arrebentada, não. Eu vou ver muito mais do que sofrimento, eu vou ver o mandamento máximo de Jesus, que é o que ele falava com Nicodemos. Veja que não existe isso em nenhum outro lugar. Todos os mestres da época, os filósofos, as doutrinas que vêm depois, os grandes mestres dessas doutrinas, dessas religiões, eles vão apontar para um mandamento. Eles vão querer que a vida deles continue para que eles possam seguir ajudando os seus pupilos. Mas Jesus não foi assim. Jesus disse assim para Nicodemos: olha, o negócio acontece, eu sou o filho do homem e eu vou chegar na glória com uma condição, que eu passe por uma cruz. E o negócio só acontece na hora que eu morrer. Veja, o ensinamento de Jesus é a sua própria morte. Ele só consegue chegar até nós pela sua própria morte. A gente não encontra isso em nenhum outro lugar, só aqui. É só aqui. Então, são dois pilares que eu gostaria de falar com vocês. Um é a fé que nós precisamos, o outro é a vida eterna. O que será essa vida eterna, né, que Jesus quer tanto nos dizer? Olhar para Jesus e não ver sofrimento. O venerável João d'Ávila vai nos dizer que quando você olha para a cruz e quando você efetivamente começa a progredir na vida espiritual e os seus óculos começam a ficar bem ajustados, você não vai ver sofrimento, você vai ver amor, amor em abundância, muito amor. O venerável João d'Ávila vai dizer assim, se pedissem para Jesus morrer 1000 vezes para poder salvar a humanidade, Jesus morreria 1000 vezes, porque ele tem amor para dar 1000 vezes sofrendo essa morte ignominiosa e completamente desfigurado, e o tanto de sangue que ele perdeu, a morte violenta que ele sofreu. Se dissesse para Jesus, você precisa morrer dessa forma 1000 vezes para salvar uma pessoa, 1000 vezes Jesus iria morrer para te salvar, para te salvar, para te salvar, para me salvar. E aí começa um negócio a clicar na nossa cabeça, porque geralmente a gente vê Jesus como uma coisa tão distante. É alguém que está lá em cima falando algo e talvez um dia eu entenda essa mensagem. Não é assim? Mas não. Jesus, ele morreria 1000 vezes por você, para que você estivesse aqui essa noite ouvindo o que essa doida aqui está falando, parece que ela está repetindo um monte de coisa. Não é assim? Então tá bom. Progredindo então na situação. Aí, nós entramos no terceiro e último ponto dessa noite de hoje. Nós vamos para o final do Evangelho. Nós fechamos esse ponto, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas que tenha a vida eterna. Já vimos que a gente tem a fé, que a gente pode pedir a Deus. Para que a gente compreenda um pouco melhor do amor de Deus para conosco, a gente precisa progredir nessa fé. E agora vem o terceiro ponto. Lá no final está assim, mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E aí está o carro-chefe da noite, que o meu lugar não é tomar o lugar
lugar do padre, na homilia do padre, não é isso. Eu quis dar a vocês um preâmbulo, uma introdução para vocês entenderem o que vem para esse grupo de oração efetivamente. E a mensagem que me veio para esse grupo efetivamente está lá em Josué, capítulo 4, versículo 5. E depois eu te convido a ler o capítulo 4 inteiro, para você entender o que é que Jesus está dizendo. Mas esse versículo ele diz assim: e disse-lhes: ide adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Nossa, que mensagem estranha. O que isso tem a ver com o final do Evangelho? Eu vou chegar lá, gente, calma assim. Bom, gente, nós já vimos que a gente precisa da fé. Nós sabemos que a gente começa a entender um pouco que existe uma vida eterna. A gente sabe que a gente precisa progredir nesses óculos. Até quando que a gente progride nesses óculos? Até o final da vida. Até o final, até o leito de morte, a gente pede a Deus a graça de aumentar a fé. Teve um santo, não vou me recordar qual, Padre Paulo Ricardo fala muito dele, que dizia assim: a oração mais infalível na face da terra que você pode fazer é pedir fé a Deus. Quando você pede fé a Deus, duas das coisas acontecem: ou você se converte e não volta atrás, ou você para de fazer oração. Então assim, não é a oração que vai ser ouvida por Deus. Pede a fé, você tem que pedir, é dada por Deus, dom de Deus, São Paulo disse. E aí no final, Jesus vai nos dizer assim, vai dizer para Nicodemos, né? Olha, se você conseguir fazer isso, aquele que conseguir entender que pela minha morte eu estou passando o ultimato do meu ensinamento, vai me transmitir com as suas obras, porque quem não me seguir está nas trevas, porque quer que o que faz está escondido. A pessoa que faz errado, ela não quer que todo mundo saiba que ela está fazendo errado, ela está escondida. Mas a pessoa que está caminhando na luz, a pessoa que está fazendo a coisa certa, mesmo que ela não queira, como era o caso dos santos, as boas ações elas vêm à tona. E aí é que veio essa mensagem para nós. O que é essa mensagem de Josué? Josué está conduzindo o povo a adentrar na terra prometida. E existe a segunda abertura de Deus das águas, né? Para que o povo passe também a pé enxuto, que é o caso do Rio Jordão. E esse rio se abre e a arca passa e as pessoas vão atrás. E quando eles estão passando, Josué fala assim: olha, alto lá, por intermédio de Deus, venham representantes de 12 tribos, peguem uma pedra, cada um de vocês daqui do leito desse rio que abriu, e nós vamos levar daqui para um outro lugar. A gente vai erigir um monumento, para que quando os seus filhos perguntem o que é esse monumento, vocês possam dizer a eles: é para nos lembrar de quando Deus foi misericordioso para conosco, quando nós passamos a pé enxuto pelo Rio Jordão. E o que isso tem a ver com a gente? Eu ainda não entendi. Bom, gente, em muita oração, eu senti isso muito forte no coração, que quem estava aqui essa noite são essas pessoas que Deus está abrindo o mar. Mas Ele não está abrindo o mar para você, não é simplesmente para Ele curar o seu problema dessa noite, tirar a sua tristeza do seu coração o que será esse domingo de alegria. Ele está te fazendo um convite, Ele está te convidando a ser um dos 12 que pega essa pedra e leva. Só que a pedra você carrega aqui, no ombro. Como assim? Deus está te chamando a você ser realmente parte da obra dele. Deus está levantando líderes aqui essa noite. Deus está levantando pessoas para erigir a sua obra. E talvez você me diga assim: não estou preparada. Não, deixa para o outro, eu não estou ali, já tem coisa demais e tudo. E o convite que eu tenho a fazer para você essa noite é: atravesse o rio, passe pelos seus problemas, que Deus vai te dar essa graça essa noite, em nome de Deus. Mas não esqueça da sua pedra, porque é palavra de Deus. Pega a sua pedra e leva para você erigir o seu monumento. Eu não sei qual é o monumento que Deus vai te dar. Não sei se Ele vai te despertar para algum ministério essa noite. Não sei se Ele já te despertou e você já está numa luta espiritual hoje para poder erigir um movimento dentro da igreja, às vezes dentro do seu trabalho, mas é específico com você que aqui veio essa noite, que não veio à toa. Com muita alegria, Deus te faz um convite: pega a sua pedra e venha junto comigo caminhar, porque a sua obra será boa aos meus olhos. E São Paulo vai dizer assim no final, também de sua carta:
Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você não precisa se preocupar de ter que inventar roda. A obra já está feita, você só vai pedindo a Deus o caminho. Você dá um passo e Deus coloca o chão, dá um passo e Deus coloca o chão. E aí você às vezes vai me dizer assim: ai não, eu queria uma palavra de cura hoje. Eu vim aqui para poder escutar que Deus me ama. Gente, prestem atenção, Deus não faz aliança com quem Ele não gosta. Deus só faz aliança com aqueles que Ele espera deles. Deus te ama muito, tanto que Ele chegou naquele ponto ali. E que nós não sejamos como o povo da primeira leitura, que nós não sejamos como aqueles que cuspiram na casa de Deus e depois fomos levados para o exílio para viver uma vida que não foi a prometida para nós. Não. Como o Salmo vai nos dizer, que se prenda a nossa língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Eu vou convidar você a se levantar agora. Convido você a se levantar, fechar os seus olhos agora. A pregação dessa noite foi um pouquinho diferente, mas era necessário. Convido você a colocar a mão no seu coração. Deixa Deus ir falando com você. Mas fala com Ele assim agora: Senhor Jesus. Fala, igreja: Senhor Jesus. Estou aqui. Não sei para o quê. Mas eu acolho o seu chamado. Amém. Nós vamos agora rezar. Nós vamos agora acolher Jesus que vai vir. E eu gostaria de te convidar ainda a permanecer com seus olhos fechados. Se você ainda não sabe para o que Deus está te chamando, e Ele está te chamando essa noite, volta a dizer, vai pedindo a Ele agora que ilumine o seu coração, que Ele traga luz às suas trevas, assim como Nicodemos. Que nós não sejamos aquela geração má que Jesus fala: eu só quero sinais, Senhor. Mostre-me um sinal e eu vou acreditar. Geração má e adúltera, nenhum sinal será dado, a não ser o que já aconteceu. Da rainha que veio de tão longe e se converteu ouvindo Salomão, e de Nínive que se converteu ouvindo Jonas. Eis aqui quem é maior que Jonas. Não escute as palavras da Ana essa noite. Escuta as palavras de Jesus para você. Às vezes você vai me dizer que os seus óculos estão completamente fora do prumo e que há muito tempo você está míope e não vê o caminho de Deus. Às vezes você está com o pensamento que nem na sua casa, nem no seu trabalho você é visto, lembrado. Mas Jesus está dizendo hoje que você é especial. Que enquanto o povo está deturpando as leis de Deus, enquanto o povo está indo contra tudo que Jesus pregou, você está sendo chamado a lembrar essa geração que não é assim. Que nós podemos voltar ao primeiro amor. Que nós podemos voltar a se apaixonar com Jesus. Há muitos anos atrás houve uma promessa de Jesus para o Brasil, a Dom Afonso Henriques, quando as terras de Portugal ainda não tinham o nome de Portugal. Existia uma promessa que esse seria um povo que reavivaria a terra. Onde está o nosso chamado? Nós estamos num exílio muito maior que 70 anos, e o pior de tudo é que nós nem percebemos. Se esse é o seu caso, deixa Jesus curar o seu coração sim essa noite, para que você se levante e para que 1000 outros se levantem atrás de você. Quando você morrer, Deus não vai te perguntar quantas Ave Marias você rezou, quantos terços você rezou.
Deus vai perguntar para você quantas almas estão te seguindo. E o que você vai apresentar a Deus? As danças na internet? Os bailes que você não perdeu? As conversas que você não deixou de ter? Ou você vai dizer para Ele: Senhor, eu aqui estou, de coração puro, eu nem sei o que fazer, mas estou aqui para te acolher. Olha, eu trouxe essa galera que está aqui atrás de mim, ó. E a gente veio só querendo te amar, só querendo entender o seu amor. O ministério vai cantar. Permanece por enquanto com seus olhos fechados. Deixa Jesus falar com você nessa música. Sinto que chamas meu coração para ir mais além, oferecer a ti tudo que trago como meu, abandonar conceitos e apegos que ainda existem em mim, morrer um pouco mais para que tu vivas em mim, pois eu quero novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás. Eu quero me lançar uma nova meta que em ti está, pois eu quero novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás. Eu quero me lançar uma nova meta que em ti está. Sinto que chamas meu coração para ir mais além, oferecer a ti tudo que trago como meu, abandonar conceitos e apegos que ainda existem em mim, morrer um pouco mais para que tu vivas em mim, pois eu quero novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás. Eu quero me lançar uma nova meta que em ti está, pois eu quero novo no meu coração, quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás. Eu quero me lançar uma nova meta que em ti está. Há quanto tempo você está fugindo de Deus? Se você ainda está com seus olhos fechados, abra-os e olhe para Jesus. Às vezes Jesus te fez um convite há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e você virou as costas para Deus. Mas hoje Ele está aqui te dando uma nova chance. Assim como Ele fez o convite a Nicodemos, assim como Ciro fez o convite ao povo exilado. Volta, Israel, reconstrói Jerusalém, eu preciso de ti.
O Senhor me colocava nessa noite algo no coração, que você entrou nessa igreja como fosse um campo, um mato muito grande à sua frente. Você não enxergava nada, você tentava olhar, mas esse mato te cobria a sua visão. Quando a palavra de Deus foi aos poucos entrando no seu coração, foi deitando esse mato, deitou a situação de pecado em que você foi se achando, deitou a situação de tristeza. Essa relva, ela foi deitando, e a luz do Senhor tocou o seu coração nessa noite. E esse pedido para você vir à messe do Senhor era para você. Para você trabalhar na messe do Senhor. Para você deixar esse mato do pecado, essa relva da impureza, que você visse mais além dos seus olhos possam ver. Ele tem algo muito novo, não precisa ter medo. Jesus disse a Pedro: não tenhais medo. O anjo disse a Maria: não tenhais medo. E ele diz nessa noite a você: não tenhais medo do que eu tenho para você. É algo muito singelo, mas Jesus quer te lembrar uma coisa. Eu confirmo o que o irmão dizia. Jesus, Ele quer que você compreenda a extensão do amor. Então Ele não vai te jogar algo no colo que vai ser impossível de você carregar. É uma pedra que você vai colocar nos ombros, sim. Mas se lembre que a sua aliança é com aquele que quer desposar a sua alma. E aquele que desposa a sua alma, ele não violenta a sua alma, não. Ele chega, ele convida, ele vai te mostrar passo a passo. Ele tem momentos íntimos com essa alma. Ele ajuda essa alma a passar por dificuldades. Ele ajuda essa alma a crescer cada dia mais, a se aproximar cada dia mais. Assim como
Ele dispôs a sua alma. Deixa Jesus encontrar sua alma. Tanta resistência eu sinto. Mas Jesus, Ele quer como um marido muito cuidadoso, zeloso, que você se jogue nos braços dele, porque Ele está te escolhendo essa noite. Se compreendesses como eu te amo, se compreendesses como eu te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como eu te amo, se compreendesses como eu te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como